bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de que horas que vocês assistem esse vídeo. É, a ideia agora nesse primeiro vídeo do curso de sequências e séries é tentar começar a construção dos números reais. Isso vai fazer sentido para vocês por que eu estou fazendo isso quando a gente discutir um pouco sobre sequência de Cauchy e algumas coisas mais, mas vamos começar agora construir o conjunto dos números reais. Bom, eu costumo falar, não só eu, que o que há de mais fundamental na matemática, mais simples, é um conjunto. Tá? E quando você pega esse conjunto de qualquer coisa, né? No caso, estou interessado em conjuntos de números, mas em conjuntos de qualquer coisa, e começa a dar propriedade para essas coisas, você começa a ter uma estrutura que é interessante matematicamente. Você pode dar uma estrutura é, de, de relações, você pode definir relações de conjuntos e até uma função, você pode definir operações, você pode definir algumas propriedades, você pode ordenar, enfim, há diversas coisas que a gente pode fazer com conjunto. E esse tipo de conjunto que nós estamos interessados, então, são conjuntos, vou tirar aqui de cá, munido de duas operações, soma e produto, tá? E da seguinte maneira, quando eu tenho x e y elementos desse corpo, eu já estou antecipando que é o corpo, mas eu não falei que nada, tá? Mas elementos desse conjunto, eu tenho que x mais y, operação de adição, e x vezes y, operação de produto, eventualmente a gente omite esse ponto, são univocamente definidos, ou seja, uma vez se define x mais y, o resultado dessa operação é único, assim como o produto x, y, o resultado é único. E a primeira condição que a gente precisa para continuar é que esse conjunto seja fechado por essas operações, o que significa que x e y, se eles pertencem ao corpo, isso implica que x mais y e x vezes y também pertencem ao corpo. Tá? Então, a primeira condição que a gente quer é que essas operações sejam fechadas. Bom, dada essa condição que as operações são fechadas, eu vou construir agora o que a gente chama de axiomas do corpo. Perceba que eu não falei ainda o que significa pegar o elemento desse corpo e somar a outro, ou o elemento desse conjunto e multiplicar por outro. Eu vou apenas definir alguns axiomas que essas operações devem obedecer. Vou mudar a cor para ficar mais bonitinho, né? Então, quais são os axiomas de corpo? Eu gostei do que o Apostol faz, que ele organiza de maneira mais sintética. Então, como é que ele faz? Então, o primeiro axioma, vou chamar de A1, é o axioma que representa que as operações são comutativas. Isso significa que x mais y é igual a y mais x para adição e x vezes y é igual a y vezes x para o produto. Então aqui a gente tem a propriedade comutativa da soma e do produto já em um único axioma. Eu não vou escrever isso toda hora, mas qualquer letrinha que eu colocar aqui, a menos que eu diga o contrário,
é o elemento do corpo, ou seja, x, y, se eventualmente aparecer z, w, sei lá o que, são elementos do corpo. A segunda propriedade, o segundo axioma, é o que a gente chama de propriedade associativa. X mais y mais z, x, y e z são elementos do corpo, é igual x mais y mais z. Da mesma forma, nós temos que x, y, z é igual x, y, z. Note que aqui eu já comecei a omitir o pontinho do produto. Bom, o terceiro axioma aqui, na verdade eu tenho 4, né? Normalmente a gente vê 9 axiomas separadamente, tá? Aqui eu tenho 2 pares por enquanto. O terceiro, ainda direto das operações, seria a propriedade distributiva. E a propriedade distributiva ela é fundamental para você relacionar o produto com a soma. E como é que a gente escreve? A gente coloca x vezes y mais z é igual a x vezes y mais x vezes z. Tá? Então, a primeira grande importância da propriedade distributiva é que ela relaciona a operação produto com a operação soma. Elas trabalham juntos, de certa forma, como usar as duas, né? Bom, além desses, nós temos a existência de um elemento neutro da soma, tá? Seria x mais, vou chamar esse elemento neutro de 0, é igual a x, tá? E obviamente, pela propriedade comutativa, eu poderia escrever 0 mais x também. E o elemento neutro para o produto, que eu vou chamar de 1, tá? Nem sempre você vai aparecer, você vê logo como 0 e 1, mas eu vou antecipar, que seria 1 vezes x é igual a 1. O elemento neutro da soma e o elemento neutro do produto. Além disso, a gente define, vou separar agora o oposto da soma, que vou tomar um pouco mais de cuidado, para qualquer x pertencente ao corpo, existe y tal que x mais y é igual a 0, tá? E eu vou separar esse da soma, do produto, porque a gente escreve qualquer x pertencente ao corpo asterisco. O que é o asterisco? Sem considerar o 0, ou seja, sem considerar o elemento neutro da soma, existe y tal que x vezes y é igual a 1. Isso aqui seria o inverso multiplicativo. E tá, então a gente fechou, né? E vamos contar se são 9. Aqui tem 2, 4, 5, 7, 8, 9. Então, esses aqui são os 9 axiomas do corpo, tá? Então, todo conjunto que eu consigo definir duas operações de soma e produto que são fechadas, é importante que essas operações têm que ser fechadas dentro desse conjunto. E esses 9 axiomas, tá? Que eu separei em 6 na realidade, mas no total essas 9 condições, elas são satisfeitas para essas duas operações. Então, eu tenho aí
um corpo, tá? E alguns exemplos rápidos de corpos, tá? O conjunto dos números racionais, conjunto dos números reais, o conjunto dos números complexos, o conjunto dos números algébricos, tá? Porque eu não vou escrever aqui, mas os algébricos reais ou os algébricos complexos. Os números algébricos são todos os números que podem ser escritos como uma solução de um polinômio qualquer de grau n com coeficientes racionais. Isso é uma definição de números algébricos. E, além disso, vou chamar números algébricos aqui de A, né? Só para constar. E, além disso, nós temos, por exemplo, alguns exemplos de corpos finitos, que são o ZP. Para não enrolar muito, eu dei uma pequena cortada. E aí, só para a gente finalizar, aqui do lado da definição dos representantes das classes de equivalência de ZP, tá? Se eu tenho A, B e N números inteiros, eu digo que A é equivalente a B, ou eles são da mesma classe, são representantes da mesma classe de equivalência, se existe um número inteiro N, tal que B pode ser escrito como A mais NP, em que P é um número primo. E aí a gente constrói o ZP, e se P não fosse primo, o ZP não seria um corpo finito, não seria um corpo. Bom, mas isso é para outro momento de discussão. Vamos continuar aqui. Bom, aqui são os 6 ou 9 axiomas, como queiram, e é importante a gente perceber que vários dos resultados que nós tomamos como óbvios são consequências desses únicos axiomas. E esses resultados são apresentados em todos os livros que falam sobre isso como teoremas diretos, né? E eu vou demonstrar apenas um deles para finalizar, porque eu não acho que vale muito a pena perder tempo nesse tópico. E depois eu os deixo como exercício para vocês. O primeiro que eu vou demonstrar, aliás, o único que eu vou demonstrar, é que A, B e C são elementos do corpo, e se A mais B é igual a C mais B, então A é igual a C. Então vamos demonstrar isso, que é algo extremamente óbvio, mas que para nós é extremamente óbvio, mas é uma consequência do corpo. Então o que eu vou fazer eu vou organizar, não precisaria, mas só para ficar claro, para introduzir a soma sempre à esquerda, eu vou usar da propriedade comutativa e escrever B mais A como sendo igual a B mais C. Existe um resultado que é fundamental, que às vezes é omitido, é que além de, obviamente, as operações de soma e produto serem obrigatoriamente fechadas no corpo, obviamente, ou seja, o resultado da soma ou de um produto tem que ser também um elemento de um corpo, nós temos que elas são bem definidas. Uma vez que A mais B é definido, o resultado é único, é univocamente definido, tá? Então, embora isso seja óbvio, é importantíssimo que nós mantenhamos isso em mente. Bom, vou apagar aqui só para ter um espacinho. Então, eu usei um dos axiomas, né, de ser comutativa a soma, e vou escrever que B mais A é igual a B mais C, tá? Bom, e aí eu posso somar a ambos o número que eu vou chamar de x. E eu vou chamar x aqui também. E x é um número, eu vou usar agora a existência do oposto, que x é um número tal que x mais b é igual a zero, tá? A gente, com o tempo, vai chamar esse número de menos b. Mas isso, na realidade, até, para ficar bem definido, até é consequência de um dos axiomas, se você
definir a subtração. Então, antes de fazer isso, eu vou, que é como se fosse 0 menos b, você chama de menos b. Mas eu vou usar esse resultado e, usando a propriedade associativa, eu posso escolher qual das somas eu vou fazer primeiro, né? Então eu vou fazer essa aqui primeiro, x mais b, e aqui eu faço x mais b, tá? Pela propriedade associativa, como x mais b é igual a 0, isso aqui vai ser 0 mais a é igual a 0 mais c. Mas como 0 é elemento neutro, por definição, 0 mais a é igual a e 0 mais c é igual a c. De onde se conclui que a é igual a c. Ou seja, a gente, quando tem quando temos soma com o mesmo fator somando, a gente pode eliminar esse fator e concluir que o que sobrou de um lado é igual ao que sobrou do outro. Uma das consequências diretas desse resultado é que só existe um elemento neutro da soma, ou seja, o zero é único. Então, eu posso substituir aqui o a e o c por zero, digamos, zero linha, né? Então, eu teria aqui 0 mais b, né? Tudo é igual a b, né? É igual a 0 mais b, que é igual ao zero linha, digamos assim, mais b. E aí, a gente faz todas as contas, né? E vai concluir. Pensa que o zero é como se fosse o a, e o zero linha faz o papel do c. Então, daqui a gente conclui que zero é igual a zero linha, ou seja, o elemento neutro é único. Bom, há diversos outros teoremas parecidos, né? Tão simples quanto, que eu vou deixar como exercício para vocês demonstrar.